Boa tarde, então, a todas, todos e todes. Hoje o tema da aula de hoje é etnografia política da participação e do associativismo na defesa de causas públicas. O ministrante da aula de hoje é o professor Wilson José de Oliveira. Professor Wilson é professor do Departamento de Ciências Sociais e dos programas de pós-graduação em Sociologia e pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal de Sergipe. O professor Wilson possui pós-doutorado com a professora Donatella Della Porta, na Itália, na Escola Normal Superior de Firenze. Ele é bolsista produtividade do CNPq, ele atua na área de etnografia política em duas linhas de pesquisa: etnografia política da defesa de causas públicas e etnografia política das organizações, grupos e lideranças. O professor Wilson é pesquisador do Laboratório de Estudos do Poder e da Política, o LEP, vinculado à Universidade Federal de Sergipe, do Observatório das Mídias Digitais, também, Universidade Federal de Sergipe, do Núcleo de Antropologia da Política, que é vinculado ao Museu Nacional, e ele também é pesquisador aqui, nosso colega do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INCT, participa. Professor Wilson, muito obrigada pela disponibilidade em participar da nossa disciplina colaborativa. Então, agora vamos ouvir. Ok, muito obrigado, Carla, pela carinhosa apresentação também, assim, e como eu estava falando para vocês aí antes, contava antes, assim, eu acho que para mim essa disciplina tem sido um marco importante, assim, tanto na minha formação como na minha maneira de trabalhar certos temas, né? E acho que ela, de certa forma, possibilitou realmente um diálogo entre a diversidade de abordagens, de autores, de perspectivas e de trabalhos que marcam o NCT. Né? Então, eu fico bastante contente, primeiro, de fazer parte do NCT aí, né? De estar nesse empreitada junto com vocês, e também de colaborar e de ouvir durante essa disciplina. Bom, eu fiz uma apresentação aqui, eu segui e vejam, para mim fazer os slides às vezes é muito difícil, eu não sou muito de fazer slides. Teve um aluno uma vez que, quando eu estava nessas planos online, eu comecei a usar muito aquele Jamboard ali, aquele quadro, né, que tinha, e comecei a fazer uns esquemas, mas ficaram uns esquemas muito primários, onde professor, depois eu comecei a usar aqueles para dar aula, professor, os seus slides são muito feios. Até hoje eu pego no pé dele. Seus slides são muito feios, professor. As ideias não tem feito mais slides, não ajuda, não. Então, assim, mas eu segui um pouco o que eu vi os colegas fazendo aqui e segui um pouco a mesma linha, quer dizer, dar umas ideias básicas, um pouco para registrar também o que a gente está trabalhando e dando algumas indicações, assim. Então, eu segui bem um pouco na linha do que a gente tem feito aqui espero que dê respostas assim com relação ao que a gente está fazendo. Então, eu primeiro vou falar o roteiro de apresentação, que eu achei legal essa ideia, né, de começar uma apresentação, né, falando do roteiro, né? No fundo, o que eu vou falar? É como se esse artigo vai tratar disso, então eu acho que uma aula também vai tratar disso. Assim, né? Então, o primeiro tópico que eu destaquei foi a questão da disciplina colaborativa, que eu acho que está, assim como essa atividade que a gente vai desenvolver das jornadas de pesquisa do INCT, eu acho que esse diálogo entre os trabalhos, esse diálogo entre as perspectivas e as pesquisas é muito importante, até para a gente ter uma agenda, né, de pesquisas bastante diversificadas e um tanto que ampla, né, em termos de trabalhos. E eu digo, não só uma agenda de pesquisa, de ações também, porque essa empreitada que a gente fez aí nesse edital do CNPq de extensão foi muito interessante também, né? Foi muito legal, assim, de ver que a gente tem uma série de questões para contribuir também em termos de como implementar concepções, práticas de participação, né, nessa linha assim. Então, assim, qual é a linha do meu raciocínio, vamos dizer assim, da minha exposição aqui que eu vou conversar com vocês hoje? Eu acho que um dos pontos que marca, assim, para mim, as dificuldades, desafios, os problemas no estudo da participação e da política em geral, né,
é justamente que a gente tem um objeto que é muito multidimensional e mutante, né? Eu me lembro até da entrevista da Rebeca, né, quando ela falou que ela disse que a participação está sempre mudando, as pessoas ficam bravas com ela por causa disso ali. Então, e quando ela chegou, o relato de quando era a participação. Então, assim, é um objeto realmente que exige talvez um trabalho colaborativo, né, de uma equipe mesmo ampla para a gente conseguir realmente interrelacionar uma série de questões. Então, eu vou tentar mostrar na minha exposição aqui que a etnografia política, como eu aconselho, como eu a defino, em suas dimensões, é uma maneira de possibilitar isso, de possibilitar esse diálogo, essa comunicação, né, nesse universo aí, né? Então, né, feita essa introdução, a minha exposição ela vai ter 3 pontos principais, assim, né? Um primeiro, onde eu vou falar um pouco da etnografia política da participação, né? Vou pegar um pouco de questões gerais, né? Sobre onde é que se situa essa maneira de falar da participação, que perspectivas teóricas, né? Aí um pouco a relação entre antropologia, etnografia, política, né? É tudo a mesma coisa. Quando a gente fala de etnografia, a gente está falando do mesmo objeto, os que os antropólogos fazem, né? Os antropólogos são tudo iguais, né? Porque, como a Carla falou aí, né? Eu sou antropólogo, né? Tenho formação na área de antropologia, né? Acho que sou um dos poucos antropólogos aqui mas eu não acredito que às vezes pode ser pessoas que mesmo que não são antropólogos podem fazer trabalhos com as dimensões que a antropologia acha relevante, melhor do que eu, né? Então, só para colocar um pouco por onde vai minha abordagem, assim, né? E aí, uma das questões também que eu acho que é importante é justamente aprender o como dar conta das fronteiras da participação, né? Porque a participação, como a gente sabe, ela se modifica, como eu disse ali anteriormente, quer dizer, e eu estava pensando, veja, eu já tenho eu defendi a minha tese há 20 anos. Eu olhei isso, meu Deus, 20 anos. E o que era participar da defesa de causas ambientais, o que era participar de conselhos, naquele período, é muito diferente do que era hoje. Né? Então, ela modificou os espaços de participação, as experiências que conduzem as pessoas à participação, se modificou no decorrer do tempo. Né? Então, por isso que eu digo, as fronteiras de onde está, do que é e de como participar, ela é algo que, digamos assim, tem que estar sempre como objeto, a gente tem que estar sempre tomando isso em consideração para a gente não acabar, às vezes, estudando como participação apenas objetos que são instituídos como participação, e não descobrir, né, e não deixar de olhar para a participação que vem, às vezes, daquele lugar que a gente não espera e que traz uma série de dimensões. Né? Então, eu acho que um pouco a ideia de dialogar com a etnografia, né, com uma determinada concepção do que é etnografia, que eu vou falar depois, é isso. E também nessa parte aí, eu acho que eu vou tentar mostrar, eu gostei também da Olivia, quando ela diz, olha, estudo coletivos, meu negócio é coletivo, deve ser... Quer dizer, o meu negócio é defesa de causas aqui, se for se dizer assim, numa coisa simples assim, né? Então, eu acho que partindo da uma etnografia do que leva as pessoas a participarem e defender causas, né, causas públicas, problemas sociais, que envolvem movimento, é uma das formas de a gente conseguir conciliar talvez essas dificuldades, essas questões assim. Né? Aí no segundo momento, então, passar essa parte, no segundo momento eu vou falar um pouco da questão de como eu cheguei, a partir da minha tese, de vários trabalhos que foram desenvolvidos depois, de movimentos sociais à participação na defesa de causas, né, como é que se deu um pouco esse percurso, um pouco autobiográfico, assim, mas não falando de mim, mas falando de como um pouco, me parece que os próprios objetos foram caminhando, e eu caminhando atrás deles, né, assim, nessa linha. E um pouco tentando pensar, operacionalizando mais essa última parte da minha exposição, que é a, as condições de emergência e transformações de causas. Né? Quer dizer, eu acho que esse pode ser um bom ponto de partida para a gente entender vários aspectos, vários elementos, várias questões que a gente está tentando entender aqui na disciplina e no próprio NCT como um todo. Aí, por fim, eu vou tentar esboçar como se fossem algumas exemplificações assim, né, de como se dá isso, né, de como se operacionaliza isso a partir de algumas causas, né, alguns percursos, problemas, problemáticas, né, e algumas áreas de pesquisa, assim, né, um pouco o que podemos aprender sobre a participação com a sociogênese, as dinâmicas de causa como causa ambiental,
Não vou falar de todas elas, mas eu só falei assim, quilombola, direitos humanos, AIDS, transporte público, direito à cidade, anticorrupção, tratamento precoce. Então, a gente tem um conjunto de elementos aí que, no fundo, foram pesquisas desenvolvidas por mim, algumas e outras dentro do próprio laboratório, que ajuda a gente a pensar certas dinâmicas mais gerais, certas condições, certos fatores que levam a gente a entender um pouco essas fronteiras, essas modificações e assim por diante. Bom, então, isso seria depois com as conclusões, né? Traçar algumas conclusões gerais, que é mais no sentido até de tentar esboçar alguns desafios que a gente teria pela frente, assim, né? Nesse tipo de análise. Então, vamos lá. Vamos começando pela parte, digamos, do título, né? A primeira parte do título de etnografia política. Aí esses tempos, eu fui aqui num evento da antropologia e eu tenho essa posição. Eu botei etnografia não é antropologia, né? Então, os antropólogos, às vezes, eles não gostam muito de mim, porque, no geral, há uma mentalidade muito corporativista, eu acho que em todas as áreas, né? Então, quando você coloca em jogo esse corporativismo, essa coisa de que nós somos, parece que nós falamos de comunidade. Os antropólogos não só estudam comunidade, mas eles gostam também de viver em comunidade, como todo mundo, né? Então, assim, e aí eu fiz uma exposição que eu acho que, dentro do próprio programa ali, uma ideia de que etnografia não é antropologia, porque, vejam, eu estou falando que a ideia é a gente fazer uma etnografia política, né? Mas eu estou falando de etnografia em que sentido? Eu estou falando de antropologia política, a gente tem antropologia política, a gente tem etnografia, né? E aí tem uma série de questões que eu acho que é importante, assim, aí eu até coloquei alguns trabalhos aí, algumas coisas que eu escrevi, e um trabalho que me ajudou a formular isso, que é esse trabalho do Edward Chatz, né, Political Etnográfico, que é um trabalho que tenta construir um pouco a ideia de que, em alguma medida, a etnografia ela acabou se tornando uma visão muito disciplinada que a gente vê. Por exemplo, eu quase tenho certeza que quando eu falo em etnografia, as pessoas pensam em antropologia, como se fosse sinônimo as duas coisas. E mais ainda, quando fala em antropologia, pensa em trabalho de campo, né? E aí me parece que essa maneira de pensar ela acabou sendo interessante para a antropologia construir um seu lugar dentro das ciências sociais, né, se diferenciar, e no Brasil como em geral também, né, mas em alguma medida ela reduziu um pouco as potencialidades e as perspectivas e os elementos que eu acho que estão envolvidos em uma etnografia da política, né? Então, a antropologia política, durante muito tempo, foi um marco no surgimento ali dessas interrogações, né? Mas, ultimamente, muitos autores e muitas que isso o Schatz coloca ali, né, têm tentado construir a ideia de uma etnografia política como uma perspectiva interdisciplinar que traz à tona diferentes possibilidades, né? E aí tem uma questão que também é interessante, que até eu acho que naquele curso de desastres o Adrian comentou um pouco, quer dizer, em alguma medida, quando a gente fala em etnografia também, as pessoas pensam muito coisa de particularidade, de estudar o particular, né? De ir lá na particularidade, escrever o que é específico, do que é que as pessoas vivem, aqui por diante, como se isso fosse, né? E eu acho que a ideia de uma etnografia política tenta um pouco sair desse particularismo, desse relativismo, né? E tenta também dar conta de certas dimensões mais gerais, né, do que é a política, de como funciona a política, né, em diferentes universos, em diferentes locais, e assim por diante, né? E aí, assim, eu coloquei como um trabalho que eu publiquei junto com o pessoal lá do Paraná, antropologia política, é muito pequeno ali, etnografia, trabalho, formação disciplinar e trabalho de campo. Não é formação disciplinar. Não. O que acontece? A gente reduziu a etnografia a uma técnica de pesquisa. Então, é muito comum a gente, olha, faz uma etnografia política. Então, tu vai faz uma etnografia ali dos aspectos da política, né? Como se fosse apenas uma técnica qualitativa de coleta de dados. E aí o que eu acho, com base nesses autores e outros ali, eu tento resgatar, é que a etnografia se situa para mim mais como
quase um raciocínio, né? Tem alguns autores que falam em raciocínio etnográfico, quer dizer, uma maneira de construir objetos e de pesquisar objetos, né? Nessa linha que envolve, de certa forma, princípios, envolve teorias, envolve uma série de questões e não apenas, né, como os alunos, eu vou fazer campo, né? Mas como é que tu vai fazer campo? Eu quero estudar, eu não quero estudar política porque eu quero estudar antropologia porque eu quero ir a campo. Mas quem diz que uma coisa é oposta da outra? Quem diz que a gente não pode estudar a política a partir de um olhar etnográfico, né? Então, eu penso, eu falo da etnografia, né, baseada nesses autores, muito menos como uma técnica qualitativa, mas como um olhar e uma forma de raciocínio e que, em alguma medida, ajuda ou é importante e relevante para entender os fenômenos políticos, né? E, no caso, o fenômeno da participação, né? Então, eu tento extrair um pouco dessa discussão alguns princípios que eu acho que são dados pela como se desenvolveu a etnografia, né? E aí, inclusive, é interessante assim que a gente vai ver que a escola de Chicago não era etnografia, era sociologia, mas era a base da antropologia e etnografia americana. A sociologia urbana nasce na escola, muito fortemente na escola de Chicago, na sociologia, né? Então, um pouco, por isso que eu estou querendo dizer assim que quando eu fiz essa provocação, né, porque isso evidentemente é uma provocação, né, etnografia não é antropologia, é para a gente tentar um pouco pensar o que a gente está querendo dizer quando a gente fala etnografia, né? O que a gente quer com a etnografia, quais são e resgatar um pouco aquilo que se perdeu nessa redução da etnografia a uma técnica, que é justamente os princípios teóricos, epistemológicos, analíticos que ela nos coloca como importante para entender a política e a participação, né? Em alguma medida. Então, assim, um dos primeiros elementos que eu acho que a etnografia política, né, e aí a própria formulação da antropologia política, né, que nasceu lá nos anos 30, né, lá na Inglaterra, com vários autores como Evans Priest, o próprio Malinowski, Raimundo Fichte, vários outros, que foram um conjunto de pesquisadores que foram procurar a política em sociedades onde eles não estavam acostumados a ver as questões políticas que eles encontravam no Ocidente, né? O pessoal, se eu estiver falando muito rápido, aí vocês me podem, viu, Laura? Pode me dar o toque aí, né? Porque às vezes eu sou baiano, mas costumo falar meio rápido às vezes. Mas está ótimo, está tranquilo. Tá, então, se eu vou começar ali. Foi minha passagem pelo Rio Grande do Sul, eu acho que aí perdi um pouco aquele lado bom da baianidade, mas vamos lá. Então, assim, uma diversidade de condições e de formas de existência da política. Então, esse é o que eu acho que é um ponto de partida quando se quer estudar a política, do ponto de vista da etnografia, é ter como ponto de partida a ideia de que a política ela não existe sob formas únicas ou uma forma específica, mas ela existe sob diversidade de formas, né? Então, esses estudos ali, né, que da antropologia política trouxeram à tona, assim, principalmente na África, em vários países ali, várias sociedades, por exemplo, onde a política existia sem Estado. E aí, nós, na nossa sociedade, nós, em geral, estamos acostumados a pensar a política como associada a uma série de coisas, que é comum: Estado, participação, partidos. Agora, imagina a gente vai procurar política em sociedades como naquele tempo, hoje eu acho que seria mais difícil achar esse fenômeno, onde não existe Estado, onde é que está a política, né? Então, esses estudos, eles trouxeram à tona uma diversidade de formas de existência da política, né? E que eu acho que é importante, né, a gente entender, porque isso nos coloca também um desafio, né? Qual é a forma de existência da política que ajuda a entender as formas de participação na nossa sociedade, né? Será que as formas de participação política e outras formas de participação decorrente apenas de uma forma de existência da política, de configuração da política? Então, esse, digamos assim, é um dos princípios que eu acho que a antropologia política trouxe muito, muito, muito importante. Só que aí, esse ponto que eu coloco depois ali, sociedades sem política, os próprios antropólogos tiveram dificuldade em formular isso. Aí se vocês já viram um trabalho, A Sociedade Sem Estado, aí tem o Pierre Classer criticando isso.
próprio pensamento antropológico, e muitas vezes, ficou ainda com a obsessão do Estado. Né? Ainda alguns autores, eu estava vendo um trabalho do Abelés justamente sobre isso. O nosso pensamento é um pensamento muito moldado pelas categorias, pelas formas, pelas coisas do Estado. Então, a gente vai para a sociedade procurando a política com o Estado na cabeça. É assim, deveria... Né? Então, assim, veja, é difícil isso no meio que a gente vive, mas, assim, tendo isso como princípio, é como se fosse aquela perguntinha: o que tu quer dizer com isso? O que é o Estado? O que é a política? Então, é um pouco despertar o olhar para aquilo que eu falei das fronteiras, dizer assim: olha, em princípio, a gente não sabe onde é que essa política que quer estudar vai se manifestar, né? Onde é que a gente identifica ela ali especificamente. Mas aí, no caso mesmo dos antropólogos, eles trouxeram a dimensão assim: bom, se existe sociedade sem Estado, e aí a gente encontra vários tipos, né? As tribos lá, em vários locais. Assim. Existe sociedade sem política? O trabalho do Pierre Classe é interessante por isso, porque ele mostra como a política existe antes das formas de Estado. E aí, por exemplo, eu sou da área de ciência política, sou professor da área de ciência política, né, aqui na universidade. Né? Então, eu digo para eles, isso aí só mostrou para mim que a política, me desculpe os sociólogos, os antropólogos, com a cultura, mas a política é a base de tudo. Sem política, nós nem estaríamos nessa aula aqui. Porque não existiria nem sociedade. Então, é como se fosse... O que eles mostraram? Que nas formas mais simples de sociedade, você tem formas políticas. Você tem formas de organização política. Por exemplo, a chefia, numa sociedade tradicional. Você não tem um Estado, você tem um tipo de centralização. Você tem uma forma de política ali, uma forma de coerção, aí, de conseguir com que determinados interesses sejam satisfeitos naquele grupo. Então, no fundo, né, eles trouxeram um pouco essa dimensão de que não existe sociedade sem política. E a política é, talvez, um dos princípios básicos da organização da sociedade. Quer dizer, existe cultura sem política? As pessoas... Mas a cultura, se ela não se organiza e se institucionaliza em um conjunto de princípios que dão para aquele grupo uma certa coesão e organização, onde é que a gente vai encontrar ela? Né? Ela de certa forma, se dispersa. Então, assim, e aí, né, o primeiro tópico que eu acho que é interessante é justamente o desafio, né? Associado à ideia de que existe várias formas de existência, condições e formas de existência da política, é preciso pensar a política para além do Estado. Né? Eu acho que essa que foi E aí, quando eu digo para além do Estado, é coisa muito ampla mesmo. Né? A gente... o Bourdieu tem o último livro dele, do Collège de France, lá sobre o Estado, que é muito interessante, porque realmente, se a gente for pensar como a gente, desde criança, é socializado, formado, né, num pensamento de Estado, né, então é muito mais do que, não, tudo bem, eu sou contrário ao Estado. Eu acho que não, é um pouco aquilo que alguns autores têm uma certa reflexividade, quer dizer, se eu quero pensar a política, eu tenho que também... Veja, não é pensar além do Estado, não é que nós não devemos analisar o Estado, não é que mas a gente tem um controle de como essas noções, às vezes, moldam, né, a nossa maneira de formular, de pensar e de, em alguma medida, trabalhar, né, aquilo que a gente chama de Estado. Assim. E também da cultura. Né? E aí, veja, é um princípio que não existe... A própria tentativa, né, lá nos anos 60, né, da cultura política, dos formuladores lá de cultura política, né, do Almond, Verba e outros ali, é interessante, mas a cultura política, ou a cultura em geral, ela também não existe sem uma forma de organização política. Então, se a gente quer entender, e hoje fica cada vez mais claro isso, quando a gente está discutindo esses vários conflitos étnicos, culturais, a gente sabe que por trás disso tem formas de organização política, princípios de organização política, maneiras de organização. Não é só adesão a uma ideia, mas é adesão também a um conjunto de práticas que criam um grupo, criam coesão e que criam, em alguma medida, um conjunto de organizações, vamos dizer assim, maneiras de agir, de falar e assim por diante. Bom, aí esse raciocínio, em alguma medida, me levou a uma ideia justamente de dizer, olha, quando a gente está falando de política, a gente está falando de um objeto que é necessariamente interdisciplinar.
Eu sempre digo assim, a política, para mim, é um objeto que está entre significado, entre atores e instituições. Né? E aí, esse, em alguma medida, é um dos princípios que eu acho que é fundamentais de uma etnografia política, como até os autores colocam, e em alguma medida, eu acho que diferencia de uma antropologia. Né? Por quê? Porque no nosso... Acho que, no geral, nos últimos anos, a antropologia aderiu muito a um culturalismo. Né? Tem um texto do Adam Cooper, que é Cultura, a visão dos antropólogos. É um livro bem interessante, como ele mostra como, a partir do Parsons, né, que o Gertz era lá um dos seguidores do Parsons, o Parsons criou uma multinacional, todo mundo já sabe isso, uma multinacional, né, das ciências sociais, onde tinha os sociólogos que faziam trabalho de campo, os antropólogos que davam isso. Então, o que aconteceu? A cultura se tornou uma coisa, um culturalismo que separa a cultura da estrutura social. Às vezes a gente fala dos indígenas, vou estudar cultura juvenil, como se os jovens em si, né, tivesse uma cultura juvenil, não tivesse vinculada à estrutura de classes, quer dizer, ser jovem da classe média, da classe baixa, da classe alta, mas entre outros fatores. É tudo ser jovem. Tudo bem, talvez tenha algum elemento que é comum nesse ser jovem, nessa cultura juvenil. Mas esse elemento comum, ele se ressignifica, se define em função da relação que cada um desses atores tem, ou jovens têm, com a estrutura social, com as categorias sociais, e assim por diante. Né? Então, em alguma medida, né, essa ideia, por isso que eu digo que etnografia não é antropologia, no geral, porque ela se diversificou, aí faltou colocar aí, mas já citei a própria escola de Chicago, os estudos. Hoje é muito comum ver as pessoas fazendo etnografia em vários âmbitos. Como eu disse, eu já encontrei trabalhos etnográficos muito bons de historiadores e trabalhos etnográficos muito ruins de antropólogos. Então, assim, a etnografia, por isso que eu digo, claro, os meus colegas não gostam de ouvir isso, realmente, mas paciência, é um fato. Né? Então, isso só para dizer que a etnografia não é uma, como eu acho que a gente pode trabalhar, não é uma propriedade disciplinar. No fundo, é essa a ideia, né? Não é uma propriedade de uma disciplina. E aí, né, quando eu coloquei entre significados, atores e instituições, eu quero dizer 3 aspectos que eu acho que são chaves para uma etnografia política, para conseguir entender a política como um elemento que é etnográfico, como diria até o meu colega lá do Museu Nacional, o Marcos Otávio Bezerra, e todo o grupo lá do NUAP, assim, né? É etnográfica, a política é etnográfica. Né? Ou seja, as categorias políticas, elas remetem a uma gramática política e uma lógica prática de ação política. Né? Uma vez a gente estava... Não sei se vocês têm familiaridade, assim, mas os trabalhos do NOAP, que foram muito nos anos 90, né, com a criação do núcleo, do Moacir Palmeira, tá, e outros colegas, assim, tiveram muitas contribuições, assim, né? Por exemplo, uma vez a gente estava num congresso discutindo, que o cara fez um trabalho, né, sobre quanto valia uma aliança numa cidadezinha do interior, né? Quanto valia um partido. O cara, o partido não vale nada e tal. Aí ele dizendo assim, olha, o partido político para mim, né, tem a ver porque se o cara é meu amigo, ele faz aliança comigo. Então, veja, como a categoria amizade, parcerias, está associada a uma gramática de pensar a política. Né, e de viver a política, tanto a política institucional como a política do dia a dia. Né? Então, um pouco essa ideia de a gente tentar trazer à tona, nos estudos da política, e aí eu diria também, quais são as gramáticas políticas da participação? Quais são as lógicas práticas que estão também associadas à participação? Quer dizer, o participar é uma categoria, né, que, em alguma medida, ela é geral, mas ela se situa e ela se define a partir de contextos muito específicos. E ela tem uma gramática, quer dizer, participar, né, para alguém que é de uma determinada posição social, o mesmo que é para outro que é de outra posição, né? Por exemplo, o intelectual. Né? Isso até o Weber já dizia um pouco, por exemplo, naquele texto, A Vocação para a Política, quando ele fala das afinidades para a política. Tem certas profissões que têm mais afinidade. Nós, professores, por exemplo, né, temos muitas afinidades com a política, né? Com falar política, com o discurso político, com a gramática política. Né? As pessoas, por exemplo, que trabalham na construção civil, em outros setores, assim, talvez tenham mais dificuldade.
tem muito mais dificuldade de formular certas questões. Então, isso é um pouco tentar, digamos assim, ter como uma dimensão central de análise essas gramáticas, que eu acho que isso foi uma das coisas importantes que a antropologia política trouxe, né, para os estudos etnográficos da política. Mas aí tem uma coisa que eu acho que é importante também e que a etnografia, a antropologia não estudou tanto. O background dos atores, né? Um pouco aquilo na linha do que o Ernesto falou na aula anterior, né? Toda essa sociologia do militantismo, olha, bom, tudo bem, mas as pessoas que participam, as pessoas que fazem política, elas não contam? E quem são elas? De onde elas vêm? E como elas entram na política? Né? Então, em alguma medida, a sociologia política tentou mostrar que as pessoas que entram na política têm um background, têm um passado, têm uma socialização, têm algum conjunto de experiências que conduzem, em alguma medida, eles a entrar na política, ou a política ser alguma coisa que está na base do seu universo de possibilidades, como diria lá o Bourdieu. Então, em alguma medida, essas vezes eu vejo um dos limitantes, porque na antropologia ficava muito... Quer dizer, eu entender a gramática política é importante, mas entender como os indivíduos lidam com essa gramática em determinados contextos é muito importante. E quem são esses indivíduos e de onde vêm. E outra coisa também, em alguma medida, as instituições e organizações. A gente dar conta de instituições, da lógica institucional e de um conjunto de elementos que tem a ver com repertórios organizacionais ou maneiras de atuar e de fazer organização, é fundamental, porque também esses atores e essas gramáticas, elas não ocorrem num espaço no ar, elas ocorrem em algum chão, e esse chão, às vezes, é feito de instituições, de dispositivos institucionais, é feito de organizações que defendem determinada causa. Então, no fundo, por isso que eu estou dizendo assim, esse objeto, quando eu estou falando que ele é interdisciplinar e tem a ver com uma discussão sobre antropologia, sociologia e ciência política, eu acho que o diálogo entre essas áreas é importante. Porque se a gente explicar só o significado, né, eu lembro até que numa aula que a Carla... que tem muitas Carlas aqui, eu estava me dando conta hoje, como tem Carlas no NCT, mas é a Carla que apresentou ali, né? E aí, assim, quando ela está dizendo, a gente estava vendo a participação muito diferente. A concepção do que era participação, quando eu fiz há 20 anos atrás, participar do meio ambiente, dos conselhos que o PT estava criando, tinha um sentido muito diferente. Mas esse significado, ele não se constrói sem aquela organização e sem aquelas instituições de dispositivo participativo que estavam sendo criados, né? E que mudaram no decorrer do tempo. Então, no fundo, o que eu estou dizendo assim, para passar esse slide de uma vez, é a ideia de que, quando eu estou falando, primeiro, a etnografia não é antropologia, que a antropologia trouxe alguns princípios, não é apenas uma técnica, mas a etnografia política como uma forma de dialogar entre essas áreas, aí que eu acho que às vezes se perdeu um pouco, a sociologia política, a ciência política e a antropologia política. Então, é uma tentativa de retomar esse diálogo, né, entre esse conjunto de perspectivas. Vamos lá. Passando para o próximo. Aí eu fiz também, veja, só para provocar um pouco, assim, não é? Os meus títulos, às vezes, é para a gente... Como? Eles estão dizendo que não é antropologia, não. Né, que aí prende um pouco mais a atenção, assim. Aí eu tenho algumas questões aí, já entrando um pouco na etnografia da participação política ou uma etnografia política da participação. Mas, é mero trocadilho ali de palavras e tal. Pode ser, mas eu acho que pode ter algumas ideias vinculadas a essa diferenciação, em alguma medida, algumas ideias importantes assim, vinculadas a essa diferenciação. Porque quando a gente está falando uma etnografia da participação política, em alguma medida, a preocupação é que a gente esteja se referindo à participação política que é legítima, aquela participação política que é institucional, aquela participação política que existe em certos espaços específicos e que é construída socialmente como participação. Outras não são construídas como participação. E aí, quando a gente fala uma etnografia política da participação, é justamente a ideia de que entender a política e as formas de fazer política nas mais diferentes maneiras de participação, indo além do viés institucional. E aí eu até citei um trabalho ali da Catherine Neveu, que é Antropologia da Cidadania. É um livro organizado por Eric Neveu, que é muito interessante, quando ela justamente, foi um trabalho que também me marcou um pouco nessa análise, porque ela justamente mostra
a ideia de que, se a gente for entender o movimento de direitos civis nos Estados Unidos, sem entender a religião dos negros na igreja, a participação deles, que não era uma participação política, que não era inicialmente, mas que tiveram um peso determinante para o processo do movimento de direitos civis, como mostra Macada, e vários trabalhos sobre aquilo. Então, veja, é nesse sentido, quer dizer, fazer uma etnografia, e sem dúvida, os trabalhos do Macada, para mim, são os trabalhos esplêndidos em termos de uma etnografia política da participação, né, que, em alguma medida, mostra como esses significados se misturam com uma série de dimensões que têm a ver com o significado, com os atores, e como eles entram na participação, e com as instituições, né, que constituíam aquele universo participativo daquele momento. Então, é por isso que eu geralmente prefiro, mas não tem, vejam, não tenho nenhuma, digamos assim, rigor ou problema com relação a isso, é justamente ter a ideia de que uma etnografia política da participação, ela tenta ver a política, ou as relações políticas, em todas as formas de participação, né? E tenta extrair como essas relações políticas que se dão, por exemplo, uma participação no pastoral da juventude, uma pastoral católica, né? Então, isso como é que aqueles princípios de uma etnografia política, de como se constrói, significados, atores, as instituições, e como em determinado momento aquilo pode desembocar para uma participação que é vista como uma participação política em determinado momento, né? Ou mesmo aquelas participações, aí esse trabalho também os nomes são muito pequenos, agora eu esqueci o nome aqui do CEPAI, desculpa. Do CEPAI, onde ele mostra, por exemplo, mobilizações, protestos. Aí tem toda uma questão que é interessante, porque a sociologia dos movimentos sociais, como vocês sabem muito bem, que vai desde das massas lá, indisciplinadas, que não organizam, até a teoria da mobilização de recursos, a teoria dos novos movimentos sociais, a teoria da estrutura de oportunidades políticas, em alguma medida, elas procuram dar conta de como, às vezes, insatisfações, eles dizem isso. Eu acho que um dos marcos da etnografia, da teoria da mobilização de recursos, que marcou justamente, olha, sem organização não há mobilização, né? Em alguma medida, né, as insatisfações elas não geram mobilização se não tem um conjunto de atores, empreendedores, organizações que tornam aquela organização ou aquela insatisfação um tipo de organização. Mesmo, como eu digo, essas organizações autônomas que a gente está vendo aí da sociedade, assim, por exemplo, isso é uma categoria, né? Mas a gente sabe muito bem toda a organização que tem por trás. Então, assim, em alguma medida, uma ideia de uma etnografia política da participação é justamente restituir o elo, às vezes, entre uma insatisfação difusa e uma organização e uma mobilização, né? E não estudar só a mobilização como se só ela fosse participação, assim. Bom, aí eu destaquei alguns pontos aqui para ficar claro, assim, aí vejam, agora eu já estou entrando direto na questão da participação mesmo, aqueles princípios da política lá, como geral, vão estar um pouco presentes assim. Então, a primeira pergunta, e que eu acho que é um pouco perguntas que eu queria responder e que acho que não vamos responder nunca, mas em alguma medida elas vão ajudar a estruturar. O que participar quer dizer? Né? Eu acho que essa é uma pergunta recorrente, assim, né? E aí tiveram um conjunto de autores que eu acho que ajudaram a pensar um pouco essa linha, quer dizer, deixar falar o objeto. O que eu estou querendo dizer assim? Entrar na gramática da participação política, na gramática políticas da participação, é um pouco imergir em categorias, termos, compreensões, concepções de participação, que estão presentes em todo o universo participativo. Em todo o universo participativo, quer dizer, os atores têm por mais que eles digam, eu não estou aqui para participar, eu estou aqui por Jesus. Mas Jesus está me levando a fazer determinada coisa, a participar, entrar e fazer alguma coisa para gerar determinado. Eu estou aqui por meus princípios. Quer dizer, em alguma medida, mesmo que aquilo não seja concebido, não, eu estou aqui para lutar por uma causa, para defender tal. Mesmo que esses motivos sejam mais diversos, essas falas sobre a participação sejam mais diversas, essas gramáticas sejam mais diversas, mas essas gramáticas ajudam a entender, às vezes, né, justamente como se constrói, né, em torno delas certas
categorias comuns, certos valores comuns. Então, eu botei assim, como um dos primeiros pontos, né, o que participar quer dizer e a importância da gente ser atencioso com categorias, termos, compreensões, concepções de participação, né, que às vezes está presente nas maneiras assim, não nas perguntas que a gente fala das pessoas. O que significou participar para você aqui do conselho tal? Para mim foi um momento importante, porque em alguma medida eu consegui. Né, aí o cara está falando, como a gente já, vocês, todo mundo aqui é pesquisador já de muito tempo. Aí desliga o gravador, do tempo do gravador, e aí o cara começa a falar, aí tem essa coisa de participar, olha assim, aí o cara começa a falar, ali está um pouco, né? Como é que joga esses dois níveis? Aquela concepção que a pessoa tem e que levou ela a participar daquilo, é importante ver como aquilo se articula ali. Então, um pouco deixar falar o objeto é deixar, né, realmente que a participação diga o que é ela, quem é ela, o que ela espera, né, em vários contextos. Segundo, uma pergunta também, onde está a participação, né? E o desafio de seguir o objeto. A participação, né, e aí volta para aquela ideia das fronteiras ali, a participação não está no local apenas, né? Ou mesmo que ela esteja no local, às vezes não é o local que define o que ela é, mas é resultado de uma série de ações, de dispositivos, de experiências, né? Então, eu coloquei algumas coisas ali, as fronteiras da participação como objeto de análise, bem como o próprio político, a política, vamos dizer assim, né? Então, inclusive, a participação ou as mudanças na fronteira de participação nos ajudam a entender também as mudanças das fronteiras do que é político. Por exemplo, né, uma das coisas que a gente viu ali né, Marcelo, lá no VT, lá, a questão do ativismo digital. Há 20 anos, quando eu estudava, ou 30 anos, mas há 20 anos, a noção que a gente tinha de participação e de participação digital era totalmente diferente. Se modificou, né? Veio ao e também a gente sabe que isso também se modificou a maneira de como representar e de como fazer política. Né? Então, em alguma medida, né, seguir esse objeto, né, porque aí eu lembro o que a Rebeca disse, ficam bravos comigo, mas eu digo que a participação está sempre mudando. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quem viveu é isso mesmo, e quem estuda, né, é isso mesmo. Assim, né? Então, e aí, nesse caso, o desafio é justamente não apenas os dispositivos formais, né, que seriam a etnografia da participação política, ou como a gente falou antes, mas também os dispositivos informais, as lógicas digamos assim, as experiências, como eu disse anteriormente, ou mesmo os locais onde as pessoas participam, defendem causa, lutam, mas não, aquilo não é visto em alguma medida, não está diretamente articulado à participação institucionalizada. Então, eu acho que isso ajuda também um pouco, né, a gente sair e como já foi muito falado isso, acho que o Marcelo Kuhn também, já conversamos várias vezes e já ouvi várias vezes falar sobre isso, também de não limitar ou não opor o institucional, a participação institucional e a participação não institucional. Quer dizer, essa relação, ela é uma relação que tem que ser tomada como objeto por que em determinados momentos aquilo que era não institucional, né, passou a ser quase uma participação institucional. Né? Tomar mais essa relação do que propriamente suas formas. Né? E aí, de novo, a questão dos descontentamentos, as mobilizações. Então, acho que ajuda também a entender como a gente passa de certos descontentamentos, né, para mobilizações. A gente tem um leque enorme aí de como esse objeto se transmuda, ele encontra local, né? Por exemplo, eu tenho uma insatisfação com relação lá a determinadas políticas do governo, depois isso vai se tornar uma mobilização, isso se torna os protestos, vai se tornar, e até, inclusive, às vezes, em muitos casos, se torna uma política pública. Então, a gente consegue um pouco reatar, talvez, esses nós aí entre esse conjunto tão diversificado, né? Terceiro, era para ser terceiro aqui, mas tudo bem, está em segundo. Terceiro ponto, quem e como participa, né? E acho que isso é fundamental também, que é justamente situar esse nosso objeto. Tudo bem que a gente tem significados, categorias, a gente tem instituições, mas é preciso também, como diria o Malinowski ali,
a gente tem esses esqueletos, mas é preciso dar carne para esse objeto. É preciso também saber, né, quem são essas pessoas, como elas brigam, elas quase se matam por uma definição de uma categoria que é isso, aquilo, outro, como elas, em alguma medida, é, é, situam a participação a partir das suas experiências, ou seja, como que esses atores, né, estão situados. Então, a participação, em alguma medida, ela é sempre situada. Claro, a gente pode, como eu disse, comparando diferentes situações, entender padrões comuns e mostrar que esses padrões correspondem a certas dinâmicas muito mais gerais, né? Mas, em alguma medida, a participação ela ocorre de forma situada e localizada, como diria alguns autores. Então, esse é um desafio também, né? E aí é justamente onde eu acho que, naquilo que foi colocado na aula anterior, a sociologia do militantismo pode ter claro, reformulada, porque depois eu vou falar um pouco isso, tem muitas coisas em relação a isso, né? Até pela pergunta que eu levantei lá com o Ernesto, mas entender os percursos, os processos de participação, né? O que leva? A gente tem, digamos assim, se a gente fosse fazer uma comparação entre, até pensando na questão ambiental, nos anos 2000, né? Nos anos 2018, atualmente, quais são os percursos, as experiências, quais são os tipos de atores que participam da questão ambiental em conselhos, em dispositivos, em ONGs e assim. Será que modificou? E essa modificação, em alguma medida, ajuda a entender ou traz algumas questões em termos de como se modificou esse universo, de recursos que eles têm, né, em alguma medida. Então, uma das críticas que eu acho que até eu deixei ali um pouco a ideia de sociologia do militantismo, tal como ela é concebida pelos franceses, assim, há uns 30 anos atrás, assim, essa literatura e tal, é justamente que fica muito presa a uma sociedade que é muito, parece que é dividida. Você tem recursos políticos e você reconverte aqueles recursos, quando parece que as experiências assim, são muito mais confusas, né? Muito mais articuladas, muito mais imbricadas, assim. E aí eu até acho que a ideia do ativismo institucional, como formulada aí pelos colegas do NCT, é bem interessante, porque justamente mostra que essa imbricação faz parte, né, da maneira de como se define um conjunto de atores, de experiências e de formas situadas de participar. Assim. Então, basicamente, nessa parte aqui é justamente, né, tentando um pouco dizer que, para fazer uma etnografia política da participação, ela tem como desafio deixar falar o objeto, seguir o objeto e situar esse objeto, no fundo, né, como três elementos fundamentais assim que definem, né, uma determinada maneira da gente ver e entender a participação. Bom, então, eu coloquei etnografia política na defesa de causas, etnografia política na defesa de causas como elemento. Né? Então, eu vou agora partir para uma outra ideia central nessa minha ideia, aí, que é a ideia de causas. Né? E aí eu não sei se a Mônica está aí, mas a Mônica lembra que em 2000 agora eu não lembro que 2000 era esse, acho que era no 2000, né, Mônica, lá, quando eu e a Adriana apresentamos lá no GT, né, movimentos sociais, trabalha um pouco sobre essa ideia de como recortar, no fundo, a participação. Que, no fundo, eu quero dizer assim, a ideia de causa, ela soou para mim, desde quando eu comecei a trabalhar com essa ideia, como maneira de uma via de entrada nas condições, mecanismos e formas de participação. É como se fosse assim, uma chave, como eu digo sempre, é uma maçaneta ali. Eu acho que eu consigo abrir a porta por aqui, conseguir entrar e ver alguma coisa. Então, por isso que eu coloquei assim uma ideia de a defesa de causas como um ponto de partida, porque eu acho que em torno das causas a gente consegue, em alguma medida, né, nos trabalhos, e aí já estou chegando nessa outra parte para mostrar isso, operacionalizar uma forma de analisar que dá conta de deixar falar o objeto, seguir aquele objeto e situar aquele objeto. Dá conta das fronteiras, de uma série de questões assim. Né? Então, por isso que, em alguma medida, né, eu, mesmo nos últimos anos, assim, falo, por exemplo, movimentos sociais constituem uma forma de defender causas, mas não é a única maneira a partir da qual se defende determinadas causas. Tem causas que não se tornam movimentos sociais. No fundo, é aquela quase a distinção entre ação coletiva, movimentos sociais, mas, em alguma medida, né, eu acho que por essa ideia assim, de como se constroem causas e assim por diante, a gente consegue operacionalizar
né, essas discussões, inclusive, como eu disse, até a articulação entre a defesa de causas, a emergência de uma determinada causa e até a sua operacionalização como uma política pública, muitas vezes esse caminho, né, e não pensando esses elementos como dicotômicos assim. Então, nessa POCs lá, desses idos dos anos 2000 de alguma coisa que eu não me lembro, né, a gente tem uma discussão dessa, né, no GT. Mas alguns pontos, assim, né, que eu acho que é interessante. Primeiro, a ideia de uma sociogênese da causa, né? Eu quero estudar eu quero estudar tal coisa. Então, eu acho que e isso eu acho que o Elias e vários outros autores trouxeram muita contribuição. A maneira de como se configura aquilo é fundamental para a gente entender o que é aquilo, né? Então, em alguma medida, né, fazer uma sociogênese, como surgiu, quando. É claro que tem coisa que a gente parece que vai acabar lá na Grécia, não, mas tem coisas que a gente consegue contornar, né, como eu até vou mostrar um pouco no próximo slide ali, alguns exemplos mais práticos, né, essa ideia de uma sociogênese. A gente aqui no laboratório adota isso como uma prática muito recorrente, quer dizer, eu tenho que fazer uma sociogênese do objeto, né, e acho que o Bourdieu também muito contribui, né, nessa linha assim, porque essa sociogênese vai justamente permitir um certo distanciamento daquilo que eu acho que é o objeto e daquilo que ele é hoje. Talvez eu seja atraído por aquele objeto, por aquilo que ele se mostra hoje. Mas como é que ele se construiu e ele se transformou, ele se tornou aquilo que ele é hoje. Então, entre esses elementos aí, categorização, argumentações, instituições que foram criadas, organizações que foram articuladas. Tem causas que ficaram só no nível sem instituições. Então, isso ajuda a configurar, a entender um tipo de configuração de causa, né? Práticas, ações. Então, a sociogênese é como se fosse um mapeamento, né, daquele universo, né, daquele objeto, no fundo eu quero dizer, né, tanto que dá conta da sua dimensão diacrônica, como da sua dinâmica de funcionamento. Então, é como se fosse um pouco assim, um contexto, né? um contextualizar que traz à tona, né, como aquele objeto emergiu e se transformou. Né? Então, a gente sempre... Né? Uma outra coisa, etnografar os contextos e as situações de participação. Quer dizer, essa é uma outra dimensão que a análise de causas, em alguma medida, permite. Né? A gente dá, em torno de uma causa, né, com a causa ambiental, né, ele sempre fala no final, mas é difícil a gente falar só no final coisas que foram pensadas a partir, né, dos nossos objetos. Assim. Etnografar os contextos e as situações de participação na defesa de causas ambientais, causas raciais ou qualquer outro tipo de causa, é fundamental para entender justamente também como ela se transforma, as instituições e o conjunto de elementos que estão vinculados a ela. E aí, nesse sentido, a própria infraestrutura de participação existente são anteriores a essa causa. Né? Quando aquela causa emerge, existia uma estrutura organizacional, repertório de organizações, instituições, e alguma medida se articularam com aquela causa, e, inclusive, alguns que foram anteriores. Né? Penso muito naquelas explicações ali do McAdam, do Sidney Tarrow, sobre a questão própria de como parceiros, em alguma medida, né, ajudam a emergir, parceiros desse sistema político ajudam a emergir uma determinada questão, né, um determinado, digamos assim, um ciclo de protesto, assim por diante. Por exemplo, as próprias pastorais da juventude, as pastorais católicas, a pastoral da terra, e várias pastorais que existiram em determinado momento, construíram uma infraestrutura anterior do surgimento de partidos como o PT e outros tipos de mobilização sindical que vão acontecer, né, nos anos, né, 1970, dos anos 80 e assim por diante. Então, esse é um elemento que, em alguma medida, repertoriar isso é importante. E também um elemento aí que eu acho que aí, eu não vou também falar muito disso, que o Ernesto já falou bastante, as carreiras militantes. Agora, veja, eu até coloquei um texto aí que foi que eu publiquei naquela revista que a Eusené falou quando houve um pouco de volta aos movimentos sociais, né? E aí tem vários textos ali, tem um texto do Mário Vianney e vários outros, se eu não me engano, justamente a ideia de que na minha discussão sobre movimentos sociais existia uma certa, parece um conflito de tensões assim entre
aqueles que analisavam os movimentos sociais a partir da posição social de classe, que tem a ver com a teoria dos movimentos sociais, e aqueles que a partir dos laços e de vínculos, que é Macada e toda a teoria das redes e assim por diante. Eu acho que essas oposições elas têm que fazer parte da análise das carreiras militantes. Em alguma medida, né, analisar as carreiras, eu acho que o Filuelo, nesse ponto, foi importante, né, e justamente recompondo e retomando a noção, né, de laços, de redes, do Beck, de toda a sociologia norte-americana das carreiras, dos percursos e tal, né, são importantes porque justamente pode mostrar, de um lado, que indivíduos de uma mesma posição social, né, e aí eu acho que a posição de classe não explica o surgimento de determinadas demandas, determinadas causas, determinados movimentos, né? Ela pode ser uma condição, mas os laços e os vínculos, como mostra Macada e vários outros autores, são fundamentais para entender por que muitas vezes, inclusive Laíra, alguns que vão nessa linha, né, como certos atores se vinculam e se apaixonam por aquela causa, né? Em alguma medida, né, como o Macada vai colocar lá no Freedom Summer, lá no projeto Verão lá dos Estados Unidos, né? Um questionário simples, né? Descobre que muitas pessoas entraram no movimento porque o movimento tinha um amigo que era um colega que era do movimento e que levou ele para o movimento. Então, essas dimensões são importantes. É aquilo que eu falei antes, a importância de situar o objeto e de situar as pessoas, porque isso vai dar uma carne para a gente entender justamente quem faz o dia a dia daquela prática, daquele universo ali. E também, eu acho que a teoria das oportunidades políticas ali também, eu acho que ela deve ser articulada a uma sociologia das carreiras militantes. Por que eu acho que tem que ser articulada? Porque o sistema político, em alguma medida, ele determina, não vou ser determinista aqui, ele influencia, né? Ou ele tem alguma relação, né, com os tipos de carreiras que são possíveis para determinadas causas ou para determinados movimentos, né? E aí eu já vou passando para o próximo slide, que é justamente entrando naquela terceira parte que eu falei dos casos aqui, né? Que aí justamente da questão ambiental, onde eu tento justamente mostrar um pouco, né, aquilo anteriormente, que se a gente for pensar a causa ambiental, depois eu vou expor um pouco mais como ela ajuda a fazer um fio com relação a esse conjunto, ela justamente permite dar conta de como o que era ser militante ecologista nos anos 60 no Brasil e o que é ser militante ecologista nos anos de 2000, nos anos 80 e nos anos 2000. Não é a mesma coisa. Né? Então, aí, esse artigo aí da Gênese e redefinições do militantismo ambiental e tal, né? Ele, como na minha tese, isso ficou muito claro. O que acontece? Né? E aí vejam, no sistema político fechado, no sistema político do autoritarismo burocrático que a gente vivia nos anos 60, as condições para a participação, as condições de ter uma carreira militante na defesa do meio ambiente eram muito diferentes no sistema político da abertura democrática, um presidencialismo de coalizão dos anos 2000, dos anos 80. Né? Então, por isso que eu falei aquilo anteriormente, a sociologia do militantismo, que fica muito preso só aos recursos que os indivíduos usam, reconverte, sem articular com as mudanças do sistema político, ela cai no erro, ou pode incorrer no erro, de sobrevalorizar os recursos individuais e individualizar, inclusive, a participação, sem ver como ela pode ser influenciada por fatores estruturais, em alguma medida, que tem a ver com o próprio sistema político. Né? Então, assim, já tentando ir para essa parte mais ilustrativa que eu quero mostrar, quer dizer, como esses princípios, em alguma medida, eles se articulam a algumas áreas de investigação que eu desenvolvi, né, e que permitem, em alguma medida, entender como esses princípios são colocados em prática, na prática de pesquisa, e, ao mesmo tempo, entender um pouco de certas mudanças de como aconteceu isso na própria realidade. Só vou beber um pouquinho de água. Então, eu botei aí causas ambientais, saber técnico e políticas públicas. O que eu quero tentar um pouco mostrar com isso? Primeiro, quando eu fiz
em alguma medida, a minha tese, demorou muito para eu conseguir formular a pergunta, que a gente sabe disso, mas uma das questões que eu acho que quando eu consegui, em alguma medida, pensar uma problemática importante é justamente quais são as condições sociais, culturais, que conduzem ao engajamento e a militância na defesa de causas ambientais. O que eu queria entender era isso. Né? Veja, uma pergunta relativamente simples, em alguma medida, mas que implica um universo muito grande de questões. Né? Primeiro, porque isso, quando eu falo de condições sociais, envolve condições que são, às vezes, estruturais e que são condições que estão presentes nos próprios atores. Por exemplo, quem são aqueles que, com determinada posição social, foram para o meio ambiente? A problemática ambiental nos anos 70 era a problemática da ecologia política. Né? Mas quem eram aqueles que faziam ecologia política lá na Europa e que fizeram aqui no Brasil? Né? Então, algumas questões assim, vamos dizer assim, algumas evidências, alguns resultados que eu acho que são interessantes. Né? Primeiro, eu faço uma sociogênese um pouco de como a questão ambiental emerge no mundo moderno, vamos dizer assim, né? Desde a ideia do retorno à natureza lá, que é interessante, porque a gente vai ver essa ideia do retorno à natureza muito presente no processo de urbanização nos Estados Unidos, e um conjunto de atores começam aquela coisa de retornar ao campo, né? Retornar para a vida simples, né? Um pouco como reação ao industrialismo, à modernização, né? E assim por diante. Tal. Então, em alguma medida, esse retorno à natureza ele está na base, vamos dizer assim, quase, do moderno sentimento, do moderno, digamos assim, defesa do meio ambiente, né? Mesmo contemporâneo. Mas ele se transformou. Né? Num determinado momento, ele teve muito organizado em torno da ideia de um conservacionismo. Conservacionismo que a gente vai ver assim, muitas associações conservacionistas no Brasil, que vão até os anos 60 ali e tal, e muitos que vão depois para a ecologia política, né? Para a ecologia, né? E, em alguma medida, são atores que, de certa forma, lutavam pelo conservacionismo. Qual é a diferença entre o conservacionismo, o retorno à natureza, conservacionismo e ecologia? Em alguma medida, a ecologia política introduz um viés muito forte de que, enquanto que o retorno à natureza era um certo romantismo, uma volta romântica ao estado da natureza, a ecologia introduz o viés político. Olha, o mundo é assim, porque existe a indústria, porque existe o consumismo, porque existe aquilo outro, e é preciso mudar. É preciso a gente não retornar à natureza, mas é preciso a gente proteger a natureza. É preciso a gente, em alguma medida... Veja, só para dar um exemplo, essas categorizações, retorno à natureza, conservacionismo, ecologia e ambientalismo, que vai ser uma reformulação depois, né? Ou até o antiambientalismo, como a gente vai dizer agora, né? São maneiras de como se redefine esse objeto. A gente só, digamos, apreende essas redefinições procurando fazer uma gênese e uma análise de como ela se transformou no decorrer do tempo, em torno de atores, instituições e assim por diante. E aí um elemento-chave que me parece nesse texto é que aquilo que a gente chama de estrutura de oportunidades políticas, e que eu acho que tem a ver muito, no fundo, né, com a ideia de que o contexto político, o sistema político tem um impacto sobre a defesa de causa, a estruturação de movimentos sociais e assim por diante, é justamente, se a gente for comparar, no caso do Brasil, os atores que vão defender o meio ambiente nos anos 70 não é uma classe média. Pelo menos os meus dados, as entrevistas de todos lá no Rio Grande do Sul, e que eu acho que não era diferente do que era, é uma elite. É uma elite não intelectual só, uma elite econômica. Né? A elite econômica, militar, todos que estavam próximos dos militares, que eram esposas de militares, muitas senhoras que foram da ADFG, que lutaram contra o governo, o comunismo, em apoio aos militares, que depois reconverteram, né, para uma atuação nessa linha. Então, o que é isso interessante? Quer dizer, em alguma medida, eu não posso trazer aquelas categorias de lá e jogar aqui como se a posição social dos indivíduos que estão nesse universo e os contextos e a situação específica do sistema político não condicionasse o que é a ecologia ali nesse local. Quer dizer, eu estou dizendo que eles não estão dizendo, esses caras aqui são uns farsantes, porque são tudo elite, defendendo a natureza. Não, aqui a ecologia emergiu como um projeto, ou vamos dizer, como uma demanda de uma elite econômica
e política, vamos dizer assim, né? E que nos anos 80 vai se transformar profundamente, justamente com a redemocratização e com a emergência de todo um conjunto de militantes que estavam no exílio, que estavam escondidos e não podiam vir à tona, que começam, de certa forma, a participar naquelas marchas lá para Sete Quedas, uma série de coisas, que trouxe uma nova forma de militância e de defesa do meio ambiente, né, que desembocou. Né? E aí, nesse contexto, as carreiras, ou os percursos que levam, são totalmente diferentes. Então, se eu for comparar o Capital, naquela ideia ali, né, por isso que eu acho que a sociologia do militantismo é importante, quando associada a uma sociologia do sistema político. Os capitais militantes que os caras usam e que reutilizam, eu não vou conseguir explicar esses, porque não são os mesmos capitais, não são os mesmos recursos que estão em jogo. Eles têm valor diferente porque o sistema político é diferente e aquilo que vale no sistema político, do sistema ditatorial e no sistema político, na abertura democrática, são distintos. Então, por isso que essa ideia de dar conta, né, e, no fundo, foi uma questão que me chamou muito a atenção de que como o sistema político constitui talvez uma variável que não é uma variável dependente, uma variável quase independente nos estudos sobre movimentos sociais, sobre defesa de causas e assim por diante. E aí, um outro exemplo, uma outra questão que as carreiras militantes colocam, que eu acho que é uma questão que é muito interessante, eu vi em várias áreas depois, é uma forte articulação entre formação técnica e profissional com engajamento e militância. Isso tem a ver com vários trabalhos, assim, que tem tido em outras áreas também aqui do laboratório, com médicos e tal, como a militância, a participação no decorrer dos anos tem se articulado com uma forma de saber técnico, né? E aí até, acho que, embora nos anos 2000 ali, eu não tinha ainda contato com os trabalhos de Rebeca e do pessoal do NCT que formula, mas um pouco é uma ideia o ativismo institucional um pouco é isso também, né? E, em alguma medida é aquele que articula um engajamento com uma posição formal, técnica, profissional, um saber técnico, né? E assim por diante, né? Então, e acabou, em alguma medida, né, modificando muito o próprio impacto, e é interessante, porque tem um livro de eu sempre falo da Danielle Leger, que é o livro assim, no fim do mar, tradução, né, do francês, no final da floresta, o Estado, né? E não sei se alguém já conhece, os meus alunos já estão até careca de ouvir já isso, que já podem ouvir. Mas assim, porque, calma, nos anos 60 tem um grupo, ela estuda um grupo não é ambiental, ecologistas querem retornar à natureza, querem ir para o campo. A vida industrial é muito cansativa, nós queremos voltar para a natureza, sem as amarras da política, do Estado. Tá. Aí vão lá, querem plantar, aí vão plantar. Bom, a primeira coisa, eles têm que ir lá no departamento regularizar sua terrinha. Aí eles vão lá no departamento. Que tipo de produção? Quais são as técnicas? Aí ela diz, o nome do livro é No Fim do Mato, o Estado. Quer dizer, eles vão viver lá, querem viver no mato, mas enquanto o Estado. E aí, o que grande parte dos trabalhos traduzem um pouco na área de ecologia, tem um Pierre Lecoum, que é bem importante com relação a isso, na verdade, a ecologia toda passou um pouco isso. Uma série de atores que queriam viver natural, queriam a volta, né? E que cada vez mais vai se tornando um conjunto de atores que tem que ter um saber técnico muito elevado para conseguir intervir na defesa de causas ambientais. Aí, um artigo que eu falo aí até sobre o reflorestamento lá no Rio Grande do Sul também, né, traz um pouco isso, quer dizer, muitos deles têm que inclusive, se capacitar, alguns que eram mais militantes, né, porque você tem que intervir com atores que têm um saber sobre técnico, formação profissional, engenheiro ambiental, biólogo, está dizendo a possibilidade do reflorestamento aqui. Então, isso traduz um pouco uma série de mudanças e que desembocam, às vezes, até nos embates com relação às políticas públicas, como essa política de reflorestamento. Né? Em alguma medida, a política de reflorestamento lá no Rio Grande do Sul, né? Faz tempo que eu mexi com isso, né? Mas era um embate muito técnico entre vários técnicos de várias instituições ali que defendiam ou que estavam vinculados, estaduais, IBAMA, federais também, e em alguma medida, políticos, e grande parte desse elemento é que eu acho que aconteceu em outras áreas, a militância, a participação se tornou uma coisa muito técnica. Né? Eu acho que isso é uma coisa que é interessante assim, a gente saber, pensar, porque, em alguma medida,
levou a muitos indivíduos ou muitas pessoas que não têm uma articulação com esse saber técnico acabar não participando ou de fora desses processos. Então, isso é, digamos assim, uma consequência desse processo todo, assim, a largas escalas, vamos dizer assim, só para ter uma ideia um pouco geral, né? Como eu acho, demonstrando como a ideia de causa ambiental permite trazer um pouco aqueles princípios ali que eu coloquei em relação a isso. Uma outra dimensão aqui, ou uma outra área, melhor dito, uma outra área aqui, é o transporte público gratuito, coletivos e mobilização à direita. E aí tem a ver com esse trabalho que eu apresentei lá com o Andrielma, lá no GT, né? Que justamente a gente fez um trabalho sobre como é que surge a causa do transporte público gratuito. Em alguma medida, o transporte público gratuito se tornou uma causa fundamental no 2013. Veja, não estou dizendo que claro, muita gente aí vai cair em cima de mim porque tem estudos com relação a isso, enquanto uma categoria, é uma categoria-chave, né, de 2013 ali. O MBL, não, MBL não, desculpe-me, o MPL e aqui o não pago, em alguma medida, né, desenvolveram toda uma questão com relação a isso. Não é só 20 centavos, né? Então, mas quer dizer, a gênese dessa causa, né, a gente foi procurar, e foi um trabalho que, junto com a Adrielma, né, foi procurar as razões que levaram a emergência e as transformações de como essa causa vão evoluindo no decorrer do tempo. A gente vai vendo que, em torno dessa causa, existe uma série de organizações e diversas lutas ali. De um lado, uma série de divisões dentro do próprio movimento estudantil, né? E aí surgimento da ANEL, né, uma diversificação dos tipos de organização e assim por diante, e que essa diversificação, em alguma medida, o surgimento dos autonomistas, né, como já foi a Ângela Alonso e trazida à tona, né? Então, todo esse conjunto ali que, em alguma medida, trouxe uma certa divisão dentro do próprio, vamos dizer, do campo da esquerda, em alguma medida, e que se diversificou, né? E que se diferenciou, né? Aqui a gente tinha eu me lembrei muito me identifiquei muito com o que a Olivia estava falando na aula anterior, que era justamente um pouco essa ideia assim de que os caras eram autonomistas e eu lembrei o Jonathan e a Adriel, eles são autonomistas, então tudo bem, eles não participam não, mas todos são de partidos, pessoal, mas como é que, na minha cabeça, como é que são autonomistas? Né? Então, quando a Olivia estava falando ali, realmente era entender essa categoria naquilo que ela significa, o que ela quer dizer ali. E, em alguma medida, ela traduz uma necessidade, né, pelo menos assim em termos gerais, de um distanciamento entre a política partidária e a política do movimento estudantil, né, até por um conjunto de elementos ali vinculado à relação do PT, PCdoB com a UNE, assim por diante, aí surgimento da UNEL, os fóruns sociais mundiais, né, lá, o movimento da catraca lá em Salvador, não lembro agora, do Buzu e da Catraca Livre, né, que foram Santa Catarina e Salvador, assim, tiveram um momento importante. Então, esses fóruns trouxeram um novo estágio de participação. Eu me lembro que, e alguns colegas de Porto Alegre aí vão lembrar também, né, Revolta do Buzu, isso mesmo, né? Falou até a semana passada. Né? Então, vai estruturando um conjunto de elementos que vai construindo essa causa como uma causa que é muito mais que transporte público gratuito. Né? E, em alguma medida, vai dando margem até para uma certa divisão dentro do campo da esquerda, dentro do campo do próprio movimento, daqueles partidos e aliados do Lula, de uma fragilização, e que isso é um elemento importante. Uma vez até também o Marcelo Conte, acho que você ele falou uma vez sobre essa ideia também, e acho que escreveu algumas coisas nessa linha assim, mas nesse texto a gente mostra um pouco isso, justamente essa ideia de que você tem ali uma diversificação e uma diferenciação desse próprio campo, né? E que vai se traduzir na ideia de que a gente tem ali várias causas, né? Patriota, né? Os sindicalistas e todos os vermelhos ali, alguma medida, os autonomistas, né? E que, procurando também entender
como essa causa se transforma e muda no decorrer do tempo, aí deu origem a dois trabalhos, né? Um que foi da Adriel, os militantes da direita, muitos desses que estavam nesse local, nesse evento, que estavam acabaram, né, indo para uma militância à direita, ou de direita, não sei como é, a gente tem dificuldade de definir, a gente fala militância como uma coisa legal, agora quando é conservador de direita a gente tem que conceituar, parece que a gente militante é de esquerda, quando é de direita a gente tem que dizer que é de direita, né? Parece assim, mas tudo bem, mas assim, só para dizer como seguindo a causa e vendo suas transformações, o conjunto de organizações e mudanças que ocorrem, acabou ajudando a entender um fato de que essa causa muitas vezes desembocou em um conjunto de causas que estavam ali aprisionadas, como poderíamos dizer assim, e que acabam emergindo e dando voz para atores que justamente defendem causas conservadoras, defendem pautas totalmente contrárias, inclusive à democracia, né? E assim por diante. E também os coletivos, que foi o trabalho do Jonathan, né? Os coletivos um pouco surgem um pouco nessa ideia, né? Que aí eu não vou retomar também, porque a Olivia falou bastante sobre isso ali, e que traduz hoje uma série de coisas assim, que é bem interessantes. Por exemplo, nesse sentido de mudança de participação. Alguns alunos, professor, vou estudar tal coisa, vou estudar o movimento aí com relação à revalorização do cabelo cacheado, tal. Que isso é o quê? Um movimento? Não, isso existe na internet e tal, traga isso aí. Então, o que acontece? Existe uma mudança em termos de esses coletivos, que é justamente formas de organização que mudou a maneira de como a gente pensava que eram organizações anteriormente. Né, alguns casos, assim, eu não sou expert nisso, nem estudei muito isso, né, eles existem de uma forma quase digital, assim, né, uma forma de articulação e que permite, em alguma medida, esses movimentos se articularem, se transformarem e, no fundo, é isso, dizendo assim, veja, analisando como surge uma causa, por exemplo, num determinado momento, muito focada na questão dos movimentos estudantil e a disputa em torno do movimento estudantil, ela vai se expandindo, se difundindo, se tornando uma causa que dá origem para outro tipo de organização, de movimento e de forma de defender, né, causas, seja lá como for. E um terceiro exemplo aqui, já na parte ali de finalização, né, antes de passar para as conclusões, que foi um outro conjunto de uma investigação, né, sobre a causa anticorrupção, né, ou combate à corrupção. Né. Eu botei assim, combate à corrupção, à política digital. Tem uns erros ali, assim, mas, no fundo, esse trabalho tem a ver com o que eu fiz lá quando estava com eu e a Ziné passamos um tempo lá, como a gente falou na aula anterior, né, e foi um trabalho decorrente que eu fiz com a Donatella, né, orientado por Donatella, e foi um trabalho interessante, porque eu nunca tinha pensado em estudar essa coisa da corrupção, como e do combate à corrupção, né, que até tem a ver com um projeto que a gente tem dentro do próprio NCT. Então, o que acontece? Né? De novo, é isso que eu digo, é preciso pensar quando a corrupção emerge como uma causa e se torna uma causa pública. Né? Então, nos anos 50, a gente vai ver a questão da corrupção lá com Vargas, nos anos 90 com Collor, 2006 lá no Mensalão, 2013 com força lá. O que ocorre entre esse conjunto de eventos ali? Né? É a mesma coisa que a gente está falando que é corrupção nesses mesmos diferentes momentos. Aí, do ponto de vista de etnografar as organizações ou a infraestrutura organizacional, como diria, a gente vai vendo uma indústria de corrupção que surge a partir dos anos 90, que eu acho que nesse trabalho, tem o texto da Donatella, mobilização anticorrupção vindo de baixo, né? É bem interessante, né? E toda uma literatura que justamente mostra como se construiu a partir dos anos 90, no plano internacional, uma verdadeira indústria de corrupção, né? Órgãos, agências, para formular índices de corrupção dos países. No Brasil, lembra quando no governo Dilma, eu sempre lembro que chegava em casa, né, ia dar uma aula em 2013 ali naquele... Né, chegava em casa, o Brasil foi rebaixado nas notas internacionais ali, porque corrupção é uma coisa que faz cair a bolsa. Então, uma loucura, assim, né? Parece que parou, né? Parou por enquanto. Mas veja,
o que eu me deparei é com toda uma indústria, né? E aí o termo de indústria é bem interessante mesmo, porque justamente mostra que tem um mercado de ações, de mobilizações, transparência internacional e vários outros, que vem na corrupção, no combate à corrupção, uma forma, né? Tanto é que alguns dizem movimento anticorrupção, né? E assim por diante e tal. Mas aqui no Brasil, o que é interessante, né, é que nesses diferentes momentos que eu coloquei ali, ela, as configurações do sistema político é que vai dar um tom muito forte porque que vai ser visto como corrupção aqui. Então, a minha tese, né, nesse artigo aí, anticorrupção, é justamente a ideia de que a corrupção aqui, no fundo, ela é um recurso político eleitoral. Ela funciona como uma forma de alternância de coalizões políticas. Né? Se a gente pega no caso de Getúlio Vargas, se a gente pega no ano 92, se a gente pega em 2013, em alguma medida, são atores que veem na corrupção ou no combate à corrupção uma forma de entrar na política, né? Na política eleitoral. E não precisa ir longe. Né? Se a gente vê hoje, quando eu estava formulando isso, eu digo, meu Deus do céu, mas quando eu vejo hoje o Moro e Dallagnol, eu digo, meu Deus, como é que eu não vi que era tão óbvio isso naquele tempo? Né? Porque, E aí também, todo um conjunto de um associativismo profissional aqui. Delegados, né? A Fernanda estuda bastante isso com os orientantes dela. Delegados, juízes, mas falando em delegados aqui, a gente tem vários senadores Alessandro Vieira, que foi um delegado que se construiu, né? Saiu do zero, assim, quase, da política, porque estava caçando alguns políticos aqui, né? No departamento ali de... Eita, gente, já estou terminando. No departamento ali de combate à corrupção e assim por diante. O cara teve uma eleição que o governador, me chamou a atenção isso, foi de 2018. O governador obteve 320 mil votos, né? E o Alessandro 260, uma coisa assim, era muito próximo. Esse cara vai ser o próximo governador. Quando eu olhei ali, pá, né? Justamente porque ele estava com a pauta de corrupção. De lá para cá mudou muito. Eu nem sei se ele se elege na próxima eleição, porque a dinâmica do sistema político se modificou, né? Mas aí um outro elemento que eu acho que essa causa trouxe à tona um pouco essa ideia. E aí era muito comparando com o sistema italiano, né? No sistema italiano, o combate à corrupção desmantelou o sistema político como um todo. Né? Aí depois vem o Cinco Estrelas. Né? Aqui não. Ele desmantelou o sistema de aliança que sustentava o PT. Se a gente vai observar as operações ali, vocês vão, PT, PP, que às vezes eu nem sabia se era PT ou se era PP. PMDB menos, PSDB fica de fora e outros fazendo. Porque, no fundo, o que estava em jogo ali. Né? E aí, o surgimento de uma associação profissional anticorrupção, e também essa pesquisa, em alguma medida, me levou a pensar que não esse contexto, mas a maneira como essa causa se construiu e se intensificou, e construiu no decorrer, ela também intensificou o uso da política digital. Trouxe à tona um conjunto de o próprio 2013, as chamadas para ir à rua, pela transparência, ela foi muito articulada em termos de um ativismo digital, né? Então, ela intensificou muito os usos dessas, ao ponto que, em alguma medida, não estou dizendo que ela conduziu, levou a isso, mas ela, em alguma medida, tornou, digamos assim, quase uma prática comum, né? E hoje a gente pensa política muito a partir. Então, em alguma medida, né, como se fosse uma consequência quase também da maneira de como se construiu essa e várias outras causas ali. Bom, eu vou para o último slide aqui, que é justamente a minhas conclusões e preocupações. Vejam, então, assim, vou voltar porque eu falei no início ali, né, a partir, inclusive, desses 3 exemplos ali, que eu, para não tomar muito tempo, fiquei mais um pouco nele, eu acho que o desafio da gente tratar um objeto tão dimensional e mutante. Né? Então, se a gente vai pegar cada uma dessas causas aí, a gente vai ver que, no decorrer da maneira como, por exemplo, transporte público, no início do movimento estudantil, nas suas modificações nos anos 60, depois nos anos 80, e agora modificou-se muito o que estava envolvido e o que estava em jogo em participar pelo transporte público gratuito. E essas transformações não são meras transformações em termos de significados, mas são também transformações institucionais e transformações que envolvem, né, até as questões do sistema político. E aí eu coloquei aqui, Carla, quando tu fez a apresentação ali, eu lembrando, quer dizer, dou 2 linhas, a participação
a etnografia política da defesa de causas e a etnografia das lideranças, dos grupos políticos. No fundo, é como se fossem duas áreas, mas que eu acho que um desafio nesse caso aí é a gente articular mais, né? Eu digo nas minhas pesquisas, a questão das causas e dos movimentos com certas características do sistema político. Às vezes, a gente fala pouco do sistema político. Quais as consequências que tem um sistema político de coalizão, né? Acho que tem vários trabalhos que colocaram isso, para a gente pensar como emerge uma causa, como surge movimentos, como se desdobra esses movimentos, ou não. Ele funciona a parte desse contexto todo. Assim, né? Então, eu sinto ainda um desafio maior da gente realmente colocar, né, como essas mudanças no sistema político acompanham essas mudanças nos dispositivos, na maneira de definir as causas e assim por diante. E também, né, acho que ficou claro aí um pouco a necessidade de fazer dialogar diferentes disciplinas. Né? Terminando, como eu digo para os meus colegas, né, aqui eu posso falar com vocês, eu digo sempre que eu sou um antropólogo de mente aberta. Eu também leio cientistas políticos e sociólogos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que justamente, eu acho que essas disciplinas, elas têm um diálogo muito grande e que a gente fazer dialogar elas a partir de objetos específicos é muito importante, porque eu acho que a sociologia política só, que pega os backgrounds dos atores, em alguma medida, precisa dar conta da sociologia das instituições. Não, a gente não explica instituições por atores só, porque existem rituais que são institucionais, dinâmicas que são institucionais e que envolvem, em alguma medida, um conjunto de questões ali que esses atores dão sentido e desempenho nas instituições. Então, uma ciência política das instituições é fundamental para a gente conseguir entender essas dinâmicas. E também conseguir conectar isso com as categorias, os significados e os termos que os atores definem como participação também é um elemento. Então, no fundo, né, como eu diz, eu sou professor de ciência política, sou antropólogo, mas sempre prego essa necessidade de diálogo muito forte entre essas disciplinas. Né? Digamos, o meu objeto é político, mas a minha leitura não pode ser só da ciência política, não pode ser só da antropologia política, não pode ser só da sociologia política, porque essa é um objeto muito dimensional. Aqui, só botei com uma pergunta aí, né? Quer dizer, isso no fundo seria um pluralismo teórico, metodológico, né? Em alguma medida sim, né? Mas eu acho que a gente constrói isso muito não em termos teóricos e conceituais, mas a partir do próprio campo, né? Tentando reconstruir o campo, uma área específica, como ela se transforma, como ela se modifica no decorrer do tempo. Bom, para não passar muito do meu tempo, estou na margem ali, porque a gente começou 5 minutinhos depois, acho que eu vou ficar por aqui.